esta exposição conta uma história, a história dos judeus de Coimbra, que é uma história muito interessante e com variadíssimas particularidades que a tornam notável, e esta história tem dois grandes capítulos. O primeiro capítulo é aquele em que se relata uma presença que é, enfim, pacífica. Depois há um período intermédio em que começa a crescer realmente dentro da sociedade um tal clima cada vez mais hostil aos judeus e, finalmente, no terceiro capítulo da exposição, aquilo que tentamos transmitir aos nossos públicos é o ambiente de completa intolerância que começa a viver-se. O espaço onde nós estamos neste momento era o espaço do refeitório do antigo Colégio das Artes, o primeiro Colégio das Artes que existiu em Coimbra. O que aconteceu foi que pouco tempo depois o rei pediu aos Crúzios para cederem ou emprestarem dois dos colégios da Rua da Sofia, e o objetivo era instalar precisamente o Tribunal da Inquisição em Coimbra. Aqui passaram a ser instalados cárceres e a Sala do Tormento. O Tribunal da Inquisição de Coimbra não era só de Coimbra, ele tinha jurisdição sobre todo o centro e norte do país. Portanto, teve um papel muitíssimo grave na perseguição que fez aos judeus, mas não só aos judeus, não é? Embora os judeus, os cristãos novos, porque nesta altura já não se pode falar em judeus, fossem o alvo preferencial da Inquisição, outros grupos sociais também foram perseguidos. As bruxas, não podemos esquecer, as mulheres bruxas, as feiticeiras, tantas que foram perseguidas, algumas até queimadas vivas, não é? Os homossexuais, os bígamos. A história dos judeus de Coimbra, eu gosto mais de dizer de Coimbra do que em Coimbra, porque eles eram cidadãos portugueses e cidadãos de Coimbra, estiveram aqui durante séculos. Esta história é muitíssimo rica. É de Coimbra o documento mais antigo que atesta a presença de judeus em Portugal. É um documento que é anterior à própria nacionalidade, não é? Data de 950. Os judeus vieram para aqui, portanto, pelo menos no início do século X, e estiveram aqui até à proibição da religião, isto é, até ao fim de 1496, como os judeus. A partir de 1497, com o Édito Manuelino, tiveram duas alternativas. Ou ficaram e foram forçados ao batismo e passaram a ser cristãos novos, ou saíram do território português e também do território peninsular, não é? Dando origem a uma grande diáspora que os levou, eu diria, quase que aos quatro cantos do mundo. Coimbra teve duas judiarias em tempos diferentes, mas teve duas judiarias. A primeira era ali na Rua Corpo de Deus e nas imediações dela, e é uma judiaria que estava absolutamente organizada já no início do século XII. Já tinha nessa altura sinagoga, já tinha cemitério, já teria provavelmente fonte exclusiva, porque os judeus e os cristãos não podiam beber das mesmas fontes, enfim, e tinha se calhar, talvez não tão cedo, mas teve seguramente aquilo que foi um dos equipamentos coletivos mais importantes ainda hoje para os judeus, que foi bem os rituais de purificação, mikvé. A descoberta em 2013 de uma estrutura conservada em Coimbra, no limite poente da judiaria nova, de um mikvé, bem, é um achado absolutamente surpreendente, pela raridade, pelo estado de conservação, enfim, por todas as histórias que pode acrescentar à materialidade que não existia antes sobre esta presença.
Este edifício engloba um projeto mais largo, que tem a ver com o núcleo da Coimbra judaica. A este estará associado o edifício do Mikvé, que também foi recentemente adquirido pelo município e que será, num futuro próximo, reconvertido para poder acolher também o público. E ainda há um percurso que pretendemos depois fazer pela cidade, que liga depois a judiaria velha, à parte do Mikvé, à judiaria nova e terminar aqui na Inquisição, fazendo também assim um percurso da história dos judeus que passaram por Coimbra durante um longo período de tempo.